Boa noite. Boa noite. Boa noite. Calma, que foi o que deu. Foi o que deu, né? Jogamos contra um time que tá pleiteando o título, apesar deles terem escorregado ano passado e feio. Então, o Botafogo hoje, né, jogava pela liderança. Eles estavam até na liderança momentaneamente, até 9 minutos, quando o Verratti empatou. Ali uma bela cabeçada, uma cabeçada fraca, mas muito bem colocada, né? E, gente, vamos ser sinceros, né? O Botafogo achava que ia chegar, ia atropelar, ia fazer aquela bagunça. Mas eu até esperei o Rafael Paiva, treinador do Vasco, a entrevista dele, né? Muito consciente. Mas ele não é subconsciente da entrevista não, porque falar bonito, muitos falam, né? Mas na prática ele procurou, obviamente, né? E acertadamente, a meu ver, fazer o melhor pro time, né? O que acontece? Aí as pessoas questionam, mas era visível que ele não é maluco de ter tirado o país. Vamos lá. Vocês viram. O Estrela, ele saiu aos 9 minutos contundido. Machucou o menisco, vai fazer os exames, Deus queira que não seja nada grave. Coitado desse menino, não tem sorte. Já ficou um ano parado por uma contusão séria. Mas se for uma coisa leve de menisco, volta aí em 15 dias. Aí ele colocou o Payet. É óbvio, gente, pelo amor de Deus, quem entende um pouquinho de futebol, eu entendo um pouquinho, é óbvio que ele teve que tirar o rapaz, porque ele não poderia, nem aguentaria jogar o jogo todo. Ele está há muito tempo fora, inclusive fora até de peso, visivelmente. Mas enquanto ele esteve em campo, foi inteligente, foi eficiente, entendeu? Sabendo achar os espaços, se colocando bem, achando os jogadores. Só que o Rafael Paiva disse agora na entrevista, 5 minutos atrás, foi obrigado a tirá-lo, porque havia já um estudo e mais ou menos uma ordem do Departamento de Fisiologia que ele não poderia jogar mais de 45 minutos. Eles são putos, Paiet, chutando cadeira, copinha, a porra toda, mas foi melhor para ele. Se Deus quiser, ele mesmo vai pensar dentro de si que, porra, lógico, todo jogador quer jogar. E o técnico, o Rafael Paiva, até falou, foi até bom essa insatisfação, que prova que o cara poderia dar mais. Ele poderia dar mais mesmo, mas para não correr riscos, segurou ele e vai colocando ele aos poucos. Próximo jogo contra o Fortaleza, em São Januário, se for o caso dele começar jogando, não sei. O Estrela não vai começar. E falar em começar jogando, vocês veem, né? Ele começou, como ele perdeu o Cocan e o David, que hoje são dois jogadores que fazem falta. É óbvio que fazem falta. Ele procurou preencher o meio-campo e fazendo uma linha na esquerda dobrada com o Vitor Luiz e com o Lucas Piton. Colocou o JP, que na minha humilde opinião foi o melhor em campo. Inclusive, ele foi substituído, não sei se pelo cansaço. Também ninguém perguntou, eu acho que faltou essa pergunta, né? Eu vi a entrevista toda, esperei para fazer a gravação. Eu até perguntaria, o JP estava muito bem, ele saiu por cansaço, não sei o quê, porque ele sobrou ali hoje no meio-campo do Vasco. Ele foi o jogador que mais se destacou. E infelizmente, gente, o goleiro é uma posição tão maldita, e eu sei bem disso, né? Que, porra, o Léo Jardim que nos salva durante vários jogos, o jogo todo. Hoje o Vasco tem uma defesa aparentemente mais sólida, vide os últimos jogos, né? Uma bola que era defensável. Tudo bem que a cabeçada certa, eu aprendi isso com o papai desde criança. Melhor cabeçada, a certa não é aquela no ângulo pro goleiro fazer a plástica, é pro chão. Cabeceou pro chão, o Bastos, o zagueiro angolano, e a bola enganou, obviamente, o Léo Jardim, porque ela passou embaixo dele, né? Ele tentou fazer a bola, foi tentar fazer a defesa, pegar a bola, ela passou por baixo dele, quem não viu, verá, né? Mas eu não questiono nem o julgo, pelo amor de Deus, longe disso. Agora, eu acho engraçado, quando entraram ao mesmo tempo o Sforza, o Eric Marcos e o Zé Gabriel,
não era o Sforza que deveria estar naquela bola. O Sforza deve ter o tamanho da minha filha, que tem 8 anos de idade, gente. Então, assim, não é ele. Sinceramente, não é o Sforza que tem que estar naquela bola. Não é, não pode ser, não pode ser. E o cara, porra, quer dizer, praticamente não. Pra mim, ele cabeceou sozinho, porque, porra, quando ele cabeceia, o Sforza parece estar na cintura dele. Tá uma mínima condição. Pelo menos, né, o Verratti que se dedica o jogo inteiro, desde que ele está no Vasco, graças a Deus ele nos salvou. Marcamos um pontinho, tá, um ponto é pouco, mas já diz o ditado, é melhor pingar do que faltar. Quem sabe esse pontinho mais à frente não vai fazer a diferença pra gente. Ainda tem muito campeonato, né? Estamos a praticamente um terço do campeonato. Então, assim, o importante agora é pontuar. É pontuar e, sinceramente, foi o que o Rafael Paiva falou. Ele está técnico, né? E é óbvio que o Pedrinho fala para ele, o próprio Felipe, vai fazendo jogo a jogo, meu irmão. Porque treinador vive de resultado. Mas vocês veem como é que esse rapaz é bom, né? Ele é bom. Ele, rapidamente, com poucos dias de treino, treinando entre um jogo e outro, um jogo atrás do outro, ele conseguiu fazer um time mais sólido. Não tem, gente, bicho-papão. Não tem bicho-papão. Vocês veem que a gente só não teve um resultado melhor contra o Bahia, prejudicado pela arbitragem. E lá atrás, mesmo com o Ramon Dias, e se eu não tiver enganado, a única vitória do Fluminense nesse campeonato pelo Vasco, porra, não deram aquele pênalti que o cara jogou vôlei na área, né? O Manuel. E agora, o jogo de hoje, jogamos com um time que até os 39 estava liderando o campeonato. Está disputando cabeça a cabeça. O Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras correndo por fora. Aí lá embaixo o Atlético Mineiro está começando a subir. O próprio Cruzeiro. Então, gente, eu repito aqui. Foi o que deu, lambem os beiços e, porra, e não foi um resultado ruim. Mas é porque a gente está precisando pontuar, está precisando vencer. Concordo, estamos precisando vencer e principalmente recuperar os pontos que perdemos no início do campeonato em casa. Principalmente contra o Criciúma, que nós tomamos uma porrada. Então agora é jogo a jogo. Próximo jogo contra o Fortaleza, temos que ganhar. Vamos ver até lá o que muda. Não vai mudar muita coisa, mas a partir da metade desse mês agora, né? Porque eu estou falando dia 29 de junho, dia de São Pedro. 30 domingo, na segunda-feira começa, já passamos da metade do ano, começa o segundo semestre. E logo depois, vamos ter novos jogadores. Esse Rafael Paiva estará ainda mais tempo, vai estar sabendo melhor das condições de cada jogador. Agora, vocês veem a troca que o Botafogo fez e a que o Vasco fez. Quando o Vasco bota Zé Gabriel, Sforza e Eric Marcos, os jogadores que saíram é os que deveriam sair. Principalmente, que eu estava preocupado, com Hugo Moura e com Vitor Luiz. Por quê? Não que os dois estivessem jogando mal, longe disso, mas os dois já tinham tomado cartão amarelo. O jogo estava muito pegado. Não sei o scout, mas com certeza foi um jogo de muitas faltas, principalmente do Botafogo, tá? E corria-se o risco, num jogo pegado, deles tomarem o segundo cartão e serem expulsos. O Ryan também acabou entrando no lugar do Adson, que para mim buscou o jogo, foi bem. Então, com a saída do Vitor Luiz, do Hugo Moura e do JP, vocês veem que não se mantém o mesmo nível, né? E infelizmente, sem culpar os Sforza, eu só acho que não era ele que deveria estar ali, o gol, a marcação era, sei lá, dele, e porra, ele não tem como. É como se fosse um anão contra o gigante. Marcar o zagueiro Bastos, que por sinal é o terceiro gol de cabeça que ele faz no campeonato. Então ele não está ali à toa. É um cara que deveria já ser melhor observado. Mas, tanto é que vocês veem uma leve discussão ali entre Michael, Verratti, na hora do gol do Botafogo. Mas, graças a Deus, nós conseguimos diminuir o prejuízo com o empate, porque tomamos o gol até no momento que nós estávamos até melhor no jogo. Precisamos de mais finalização, precisamos de jogador de mais qualidade, porque eu sempre falo aqui nos vídeos,
O cobertor tá curto. O cobertor tá curto. Enquanto o Botafogo ele bota o Júnior Santos, o Vasco, porra, me entra com Eric Marcos, que é um menino que todo mundo acredita no potencial, sempre espera mais, mas, sabe, não acontece. Tem que arriscar mais chute de fora, que ele chuta bem, ele não arrisca, ele é muito bom no 1 contra 1. Então, o Vasco precisa, porque o cobertor, repito aqui pela milésima vez, é curto. Ele precisa de jogador para decidir, legal, precisa de jogador acima da média. Ok, ele não pode ter um jogador acima da média, como é o Payet. Se Deus quiser, tá chegando, deve ser anunciado semana que vem, um pacote de reforços, e o outro diferenciado é o Felipe Coutinho. Mas precisa de mais jogadores também, e para posições certas. Precisamos de mais jogadores. A gente não pode ter no elenco, com todo respeito, na reserva do ataque, Cleiton, Serginho, próprio Eric Marcos, o Ryan com 18 anos, 17, 18, sei lá. Não pode, é muito pouca gente. Vocês veem, a gente sentiu a falta do David hoje. E sentiu a falta também do Cocão. A gente tinha perdido os dois no jogo do Bahia, que o David foi expulso e o Cocão tomou o terceiro amarelo. Eu tinha falado de TikTok mais cedo, que eu ia falar do CEO, CFO. Cara, esses CEO e CFO que estão vindo do Cruzeiro, que já tinham se desligado, era da época do Ronaldo. O cara é muito bem elogiado. O CEO vai cuidar de trazer mais receitas do Vasco, de jogadores também. Inclusive, fiquei sabendo que ele é vascaíno mesmo, né? Então, estamos trazendo vascaíno para a nossa casa, que tem identificação com o clube. E espero que ele resolva, sinceramente, os nossos problemas, junto desse rapaz aí, o Marcelo Santana, que vai ser o diretor executivo de futebol. O Pedrinho tá arrumando a casa, tá arrumando. A SAF, por enquanto, tá com o Vasco. Parece que vai ter uma decisão da justiça aí na quinta-feira que vem, na porra do julgamento. Mas o Pedrinho tá arrumando a casa com seriedade, com responsabilidade. Mas é lógico, é impressionante que tudo depende dos resultados em campo. É por isso que o Rafael Paiva se colocou nessa situação mesmo de interino, que ele sabe, cascudo. Apesar de ser um jovem treinador, ter ganhado tudo na base, principalmente no Palmeiras, que ele ganhou o Brasileiro e Copa do Brasil 2 vezes, né? Então é um cara cascudo e ele sabe que o futebol vive de resultado. Não adianta nós conseguirmos a concessão agora do potencial construtivo, de nós ampliarmos São Januário, de virem pessoas sérias, de a gente conseguir de novo alavancar o sócio torcedor, se não tiver resultado dentro do campo. Gente, é isso. Eu não sou comentarista, porque eu só gosto de falar do Vasco. Eu não comento, eu falo do Vasco e dou minha opinião. Em relação aos outros times, eu tô cagando e andando, foda-se. Mas eu analiso o jogo olhando pro meu time e procuro tirar minhas conclusões. Se você escutar 22 milhões de vascaínos espalhados, você vai ver que cada um tem a sua própria opinião. Então, assim, eu tô satisfeito até agora com esse treinador. Eu acho que ele tá tirando literalmente leite de pedra. O Botafogo, gente, estava liderando o campeonato até os 39 minutos. O Vasco empatou com um time que está disputando o título. Então, a gente tem que lamber os beiços. Tem que lamber os beiços, porque o trabalho do rapaz até aqui tem sido muito bom. E se Deus quiser, vai melhorar com a chegada de jogadores. Não é só o Felipe Coutinho, não. O próprio Souza e até o Alex Teixeira, que foi dispensado. E agora a minha filha, me atrapalhou o raciocínio. O que você quer? O que acabou? O Brown. Só tinha o meu último. Não tem problema, eu tinha comido mais cedo, filha. Sem pedir Sem minha permissão, seu doido. Eu comi o browniezinho dela, mas pelo menos eu deixei o outro. Gente, é assim, sinceramente, eu repito, tô satisfeito. Tô satisfeito e a gente vai ter, eu acho que não vai ter jogo no meio de semana, o próximo jogo contra o Fortaleza. E assim, com calma, esse rapaz, ele tá ajeitando o time do Vasco, com todas as limitações que nós temos. E vamos ter, assim, a nossa esperança de que as coisas se acertando fora do campo, as pessoas que virão para nos ajudar, os jogadores, eu acho que a gente tem uma tendência de subida, de crescimento. O jogo do Bahia foi um acidente de percurso, mas que o problema não foi do nosso carro, não. Foi a barbeiragem do carro adversário, que no caso foi o juiz.
Eu peço para que todos acionem sininho de notificações, aperta a porra da porra do dedinho. Quem não é inscrito, que se inscreva. Obrigado, já passei de 2.000 inscritos. E acione o sininho de notificações. E não esqueça do meu patrocinador, Origem Eventos, está comigo desde o início. E o clube de membros, gente, R$1,99. R$1,99 hoje você não consegue comprar uma bala na rua, que o mínimo é R$2. Então participe do clube de membros. Tem muitos canais do Vasco, muitos canais vascaínos, mas todos eles estão com din-din, né? Porque eles têm patrocínio, eles têm propaganda. E, porra, os caras colocam clube de membros até por R$150. Porra, não tô dizendo para vocês saírem deles, não. Mas, porra, o meu é R$1,99. Dá essa moral aqui, tá bom? Olha, uma boa noite. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus e todos os santos e todos os anjos abençoem a vocês e a vossas famílias.